Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, acho que a semana que passou, o final de semana principalmente, trouxe uma série de informações e notícias que seriam necessárias de serem debatidas na Assembleia Legislativa, em outros fóruns. Mas eu acredito que tantas coisas que acontecem, nós acabamos tendo que focar em determinadas situações, porque não é possível discutir as mensagens da Lava Jato, as compras feitas pelo Exército, o processo da liberação de armas, não na Assembleia Legislativa nesse momento. Então, senhor presidente, eu quero aqui fazer referência a dois assuntos que me parecem fundamentais para que nós, aqui na Assembleia Legislativa, possamos fazer o debate. O primeiro é parabenizar a Frente Parlamentar contra o pedágio caro, por ter feito as audiências públicas, continuar fazendo as audiências públicas. Acompanhei algumas delas, acompanhei de Cornélio Procópio, inclusive com o deputado Matheus tendo que acalmar seu pai, que está bastante agitado, alterado, mas faz parte, os filhos têm esse papel também. Parabéns para o Matheus. E parabéns para a Frente Parlamentar, porque tem mostrado muita maturidade e mostrado principalmente que é preciso, sim, que o Estado do Paraná todo se engaje nessa luta contra um pedágio ainda absurdamente caro, desnecessário da forma como está sendo feito, que colocará novas praças de pedágio, sem que nós tenhamos nenhum mecanismo, como disse o professor Tercílio, de fazermos a defesa da sociedade, porque ele vale por 30 anos. A deputada Mabel e demais deputados já falaram sobre isso. O presidente da Frente Parlamentar, o deputado Arilson, também fez referência a uma situação que me parece absolutamente necessária, que é o engajamento do G7, o engajamento do governador, engajamento da OAB, engajamento da sociedade civil organizada em defesa da população paranaense. O governador Carlos Roberto Massa não pode ficar olhando olimpicamente as coisas acontecerem para, no final de tudo, ver qual vai ser a posição que irá tomar. Nós precisamos saber do governador já se ele é a favor do menor preço, se ele é a favor da outorga. Afinal, ele é o governador e sobre ele certamente haverá um debate muito intenso. Não é possível que o governador ainda aguarde para ver qual vai ser a decisão do governo federal. O governo federal tem as suas decisões. Já foi dito aqui pelo deputado Romanelli, que conversou inclusive com o ministro Tarcísio, mas nós queremos saber o chefe máximo do Estado, politicamente, qual é a sua opinião. O que pensa o governador do Estado? Com todos os seus problemas, o governador Richa, o governador Carlos Alberto, na sua gestão anterior, tentou fazer os pedágios, principalmente no sudoeste do Paraná, teve problemas, mas posicionou-se em determinados momentos. E o governador Ratinho parece que não tem uma posição clara. Uma hora é a favor, outra hora não sabe bem o que dizer, não se manifesta, não participa, está aguardando, mas está aguardando até quando? Nós não podemos ficar isolados, como se apenas a Assembleia Legislativa estivesse fazendo uma luta sem que a participação do governador seja decisiva. Em outros estados, os governadores têm se manifestado claramente contra o pedágio caro, pedágio que vai encarecer, inclusive, a produção do Estado do Paraná. Aliás, como disse aí, tempos atrás, um deputado federal, o Paraná não tem alternativas, até porque o transporte ferroviário não pode ser considerado uma alternativa. Eu espero que nas próximas audiências, e quiçá numa delas o governador participe para dizer exatamente o que pensa com todas as letras sobre isso. Porque o outro assunto que me traz aqui é exatamente por conta desta situação em que nós vemos o governador parece que não ter uma opinião clara, não esclarecer para a população o que pensa, como pensa fazer, para que lado que vai, ficar sempre sorrindo não vai resolver o problema, por exemplo, que nós temos aqui com a pandemia. O Paraná tem 583 mil casos até o último final de semana, 10.656 mortes, é muita coisa, nós estamos melhores do que o Rio Grande do Sul, estamos melhores do que Santa Catarina, estamos melhores do que o Amazonas, é verdade, mas não é definitivo. Qual a posição do governador?
com relação às pessoas vacinadas, nós tivemos 239 mil pessoas vacinadas, mas temos 538 mil doses de vacina. Ou seja, nós temos mais 300 mil doses de vacina. E a vacina russa? O que aconteceu com ela? O que aconteceu com o Tecpar? Na última semana que passou, houve uma série de afirmações, ainda assim genéricas, não diz exatamente, deputado Michele, o que vai ser feito, se de fato o Instituto Russo vai ou não vai constituir aqui a vacina, se ela vai ser aplicada na sua terceira fase agora nas universidades. É preciso que nós tenhamos clareza disso, porque as aulas que o governador determinou que comecem no dia 18 estão marcadas para março, mas elas começarão. E começarão numa situação trágica. Começarão com mais de 9.500 funcionários sendo exonerados, PSS, sem que haja contratação dos novos funcionários. Não há ainda uma sinalização para os diretores que nos ligam todos os dias, perguntando o que vai acontecer a partir do momento em que esses servidores forem exonerados. Qual a empresa que vai contratá-los, se é que vai contratá-los? Como é que nós vamos fazer com algumas escolas que obrigatoriamente tem que ter uma pessoa na porta, senhores deputados, senhoras deputadas? Como fazemos aí na Assembleia Legislativa, todos que entram na Assembleia Legislativa têm a sua temperatura medida. Todos. Entrem a pé ou entrem de carro. Todos sabem que quando entramos no plenário, há uma série de regras estabelecidas. Isso porque somos adultos. Agora, como fazer isso com crianças se não tem alguém que cuide da portaria para medir a temperatura, que você não tem alguém para fazer o pátio, você não tem quem faça 3 recreios separadamente, que é isso que determina, inclusive os protocolos determinam que seja feito dessa forma. Você não tem condições de dizer como será feito com essas crianças no horário do lanche. Nós estamos falando de crianças de 12, 13, 14 anos. Mas elas não são contaminadas. Não é verdade. Há estudos mostrando que as crianças têm, sim, contaminação. Pode ser, e espero, que esses estudos não sejam definitivos do ponto de vista da contaminação dessas crianças na mesma proporção e na mesma velocidade que são os adultos. Mas se acontecer isso e nós voltarmos às aulas sem vacinação, nós teremos uma tragédia no Paraná. Eu lembro que estas 10.656 pessoas que foram a óbito não retornaram ao mais, independente de qualquer discurso que se faça. É disso que nós estamos falando, de 10 mil pessoas que foram a óbito em um ano. E num processo onde a pandemia não está sob controle, ao contrário, ela vem ampliando. Nós tivemos agora, aqui em Curitiba, pessoas da educação, que nós não precisamos citar o nome, mas a pedagoga de um colégio muito próximo aqui do Portão foi a óbito essa semana, professores foram a óbito, e nós vamos ter o retorno dos alunos, não sei se serão todos, serão uma parte só, não sei quantos irão assinar, não sei. E aqui, senhores deputados e senhoras deputadas, é uma preocupação que nós temos que compartilhar com os deputados, nós temos que compartilhar com a população. O governador precisa vir dizer claramente o que será feito com a vacina Sputnik V, quando que ela virá, de que forma ela virá, se ela virá, e se não virá, por que não virá? Não dá para ficar nesse processo parece, jogar para a torcida, empurrar o processo até que ele aconteça, sei lá, de uma forma mágica. Não vai acontecer. A pandemia é algo que talvez dure muito mais do que esse ano. Nós tivemos já os casos mais trágicos no Brasil. O Brasil é o segundo país em número de mortos por uma política absolutamente negacionista do governo federal, por uma política absolutamente, eu não sei o termo que nós deveríamos usar, mas uma política que leva muita gente a acreditar que isso não é uma gripezinha. Aliás, hoje o presidente da República estava novamente com o mesmo discurso. Parece que é uma coisa irrelevante. E o mesmo, aliás, alguns médicos, inclusive, deputado Michele, como o médico Guido Céspedes, do Mato Grosso, que criou, inclusive, o kit Covid com hidroxicloroquina, ivermectina e outras coisas mais, morreu por ter contraído o coronavírus. Foi a óbito essa semana. Então, eu acho que nós temos tanta coisa para falar, mas não dá para a gente ignorar 240 mil mortos no Brasil. 240 mil mortos.
e no Paraná, mais de 10 mil mortes. Deputado Tadeu, por favor, para concluir. Obrigado, senhor presidente. Por isso, senhor presidente e senhores deputados, eu espero que o governador do estado, nesse momento de tanta aflição para a população paranaense, se manifeste sobre 2 temas, pelo menos, que são absolutamente essenciais. Pedágio, qual é a sua posição a respeito do pedágio? Claramente, governador, nós não estamos num jogo de palavras. Claramente, qual a posição do governador Carlos Roberto Massa com relação ao pedágio? E segundo, por que até agora não há uma informação clara, objetiva, sobre o processo de nós termos ou não termos, e se não tivermos, por que não teremos, a fabricação da vacina Sputnik V aqui para o Tecpar? É o governador do estado, e eu creio que a ele cabe nos dar essas respostas. Obrigado, senhor presidente e senhores deputados.